Mas o que aconteceu com a concentração da produção? Se a concentração da produção fosse um fenômeno ligado ao tamanho da propriedade, a gente esperava um índice de Gini muito menor para os estabelecimentos de menos que 100 hectares e muito maior para os de mais de 100. Entende? Porque os estabelecimentos de mais de 100 teriam muito mais produção e, em consequência, seriam muito mais desiguais e teriam em condições um índice de Gini. Eu imagino que todo mundo aqui tem uma ideia do que seja um índice de Gini. Se todo mundo que está aqui ganhasse o mesmo salário, nesse auditório aqui, todos ganhassem o mesmo salário, ou igualdade perfeita, o índice de Gini seria exatamente igual a zero. Se uma pessoa, ali nós temos o Antônio Bonaim, se ele ganhasse todo o salário, como ele é uma pessoa muito esperta e inteligente, ele é capaz de ficar com todo o salário aqui da região. Se ele ficasse com todo o salário, o índice de Gini seria 1. Ou seja, quanto mais próximo de 1, maior é a concentração do valor bruto da produção, que é o que nós estamos medindo aqui. Então, o que acontece ali? Nós tivemos 0,85 por um caso e 0,87 no outro, praticamente a mesma coisa. E isso não foi medido, foi medido considerando estabelecimento por estabelecimento e o valor bruto da produção. Então, praticamente o pessoal de menos de 100 hectares tem a mesma concentração da produção. Ou seja, a tecnologia está produzindo o mesmo efeito no grupo de pequenos estabelecimentos, do ponto de vista de área do estabelecimento, do que no grupo de grandes estabelecimentos. O próximo. Uma pergunta que é muito importante fazer. Esse fenômeno é um fenômeno brasileiro? Se for um fenômeno da tecnologia, tem que ser um fenômeno mundial. Tem que estar acontecendo em tudo quanto é lugar. O que a tecnologia é capaz de fazer no Brasil, por que não será capaz de fazer nos Estados Unidos e na Europa? Então, lá nos Estados Unidos, para produzir 87% da renda bruta, eu fixei esse número, 87%, porque era o número que eu tinha no Brasil. Para produzir 87% da renda bruta nos Estados Unidos, 11,1% dos estabelecimentos ou dos farmers lá dos Estados Unidos produziram isso. O resto produziu muito pouco, produziu só 13%. Na Europa, um pouquinho melhor, 13,3%. E depois eu chequei com o Phil Parden, que é um pesquisador da Austrália, mas hoje morando nos Estados Unidos, ele repetiu esse estudo numa porção de países que tinham passado por uma modernização parecida com a americana e brasileira, e encontrou números basicamente os mesmos. Ou seja, a tecnologia está concentrando a produção aqui no Brasil e está concentrando a produção no mundo todo. Portanto, esse negócio que está da concentração da produção, o número brasileiro que eu não pus aqui é 11,4%. 11,4% dos estabelecimentos brasileiros produziram 87% da produção. Então, esse fenômeno de concentração da produção não é um fenômeno brasileiro. Ou seja, não é uma doença inventada pelos portugueses. Vamos em frente. Ali é uma outra coisa, gente. Uma outra coisa extremamente importante no Brasil, todo mundo sabe que o Brasil passou por um processo de industrialização muito acelerado e produzido pelo governo federal aqui no Brasil a partir da década de 50. Isso começou na Revolução de 30, que novamente tem um gaúcho importante atrás dessa Revolução de 30, que foi o Getúlio Vargas, e a industrialização levou uma grande parte dos recursos da agricultura para financiá-la para as cidades. E levando dinheiro, que atrás do dinheiro levou a população. Então, nós tínhamos 28 milhões de brasileiros morando no meio rural em 1940. Em 2010, nós temos 29 milhões de habitantes, praticamente a mesma coisa. Só que em 40, nós tínhamos uns 40 milhões de brasileiros na população total, e em 2010
nós temos 190 milhões. 15%, e mais ou menos aqui era em torno de 60% do pessoal, em 40% morava no meio rural. Portanto, uma enorme transferência de população do meio rural para a cidade. Por que esse pessoal foi para a cidade? Porque a renda na cidade ficou muito mais alta do que a renda nos campos. A migração é... Quem está no meio rural faz uma conta muito simples. Como é que a minha família vai ficar melhor? Na cidade ou no campo? Se a cidade ganhar, ele vai migrar. Pode demorar um pouco, porque depende de recursos, depende de uma série de outras conclusões. Emprego na cidade, violência, prostituição, tudo isso pesa. Mas, na realidade, a cidade acaba ganhando e o pessoal vai para o meio rural. E outra coisa, vocês poderiam perguntar, e eu vou mostrar isso aqui, as populações das regiões ricas, populações rurais das regiões ricas do Brasil, migraram muito mais. Por que eles migraram mais? Porque as cidades de volta da agricultura são muito mais ricas e, em segundo lugar, porque eles têm dinheiro para migrar. A falta de dinheiro impede a migração. A pobreza maior do Brasil está no Nordeste. No entanto, a intensidade de migração do Nordeste é muito menor do que do Sul e do Sudeste. O próximo.